Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo? Comigo também tá tudo ótimo. A gente tá aí, ó, ao voo aí do 14 bis aí. Gente, tudo bom? Ainda bem que você tá por aqui, hein? Porque aqui, né? Fala aí, você sempre aprende mais, não é isso? E hoje a gente vai fazer as nossas atividades. Vou mostrar para vocês aqui, né, ó, uma um monumento, tá? Que esse monumento aqui foi em homenagem a Santos Dumont. Esse monumento fica em Paris. E aqui, ó, assim, uma foto antiga, né? Quem é esse, hein? Vocês sabem quem é esse aqui? É o Ícaro, né? É o Ícaro. E aí, no alto do monumento, né? Tem o Ícaro. E aqui, ó, o rostinho de Santos Dumont. E aqui, sabe quem é? O próprio Santos Dumont tirou uma foto junto do monumento que foi, né, criado para homenageá-lo. Tá vendo que bacana, gente? Muito legal, né? O sonho de Ícaro, que a gente já soube, já ouviu essa história, não é mesmo? E aí tá aí, sonho de Ícaro. Hoje eu vou colocar aqui maior, ó, que a gente tem que fazer a leitura desse texto. Ai, meu Deus do céu, Santos Dumont soubesse, né? Como é que ia ficar o ar tão poluído? Bom, o que causa a poluição do ar? Vocês têm ideia do que causa a poluição do ar? Não? Então, nós vamos fazer a leitura aqui, vou ficar quietinha aqui, vocês vão poder ver as fontes de poluição do ar. Ó, a poluição do ar no ambiente afeta as áreas urbanas e rurais e é causada por múltiplos fatores, sendo eles, ó, indústria, né, soltando fumaça aí no ar, indústria e energia, poeira, práticas agrícolas, a agricultura também gera poluição no ar, transporte, né, manejo de resíduos, como a gente cuida do lixo, né, isso é importante, e a energia em domicílio também. Ó, por exemplo, uma lareira, né, gera também poluição no ar. Então, para a gente saber aqui que a poluição do ar, né, ela vem de vários fatores. Indústria, poeira, prática agrícola, a gente já tem prática agrícola com problema em relação à água, né? E agora também a prática agrícola e também a indústria na fabricação dos produtos. Então, a gente tem problema da indústria e das práticas agrícolas com a água e com o ar também. Então, né, por isso que a gente precisa refletir bem ao invés, quando a gente vai jogar comida fora, né? Porque quanto menos a gente jogar fora, menos a gente tem que comprar, né? E a mesma coisa na indústria, a gente comprar só aquilo que a gente necessita mesmo. E aqui os transportes, né? E o lixo, a gente vai pensar o que fazer com o lixo, e entrega a domicílio. E energia, desculpa, energia no domicílio, que também vai gerar problema de poluição. Então, eu vou fazer a leitura desse texto aqui para vocês prestem bastante atenção, tá? Ó. Apesar de serem essenciais para a vida humana, indústria e meio ambiente estão em constante disputa, pois os meios de produção causam grandes impactos nos recursos naturais, que acabam repercutindo na fauna e na flora. Entre todas as indústrias responsáveis pelos danos ambientais, o setor de petróleo lidera o ranking. Por isso é importante saber quais os principais impactos ambientais que as empresas podem trazer. Então, se vocês querem saber, né, o petróleo é o que mais causa dano no ambiente e tudo que é feito de plástico usa petróleo. Além de contaminarem o ar, as indústrias petrolíferas
utilizam técnicas para a detecção de petróleo que causam desequilíbrio na vida aquática. Então, também problema na água. Ainda há casos de vazamentos que são responsáveis por destruir a vida marinha e de outros seres vivos que dependem da água para sobreviver. Então, quer dizer, o petróleo ele é responsável pela poluição da água e do ar. Para que isso deixe de acontecer, é necessária a divulgação das ideias e implementação de práticas de desenvolvimento sustentável. Então, nós vamos ver aqui, né, o que ele fala sobre indústria. Ó, as indústrias são locais de transformação de qualquer matéria-prima em objetos prontos para o consumo. Elas se instalam em lugares que oferecem mão de obra, matéria-prima, energia, transportes e mercado consumidor, para que haja comercialização do que é produzido por elas. Então, né, você tem uma matéria-prima, por exemplo, aqui, ó, a cana-de-açúcar é uma matéria-prima que a gente extrai da natureza. Leva isso para a indústria, e lá na indústria, essa cana-de-açúcar, ela é transformada em alguns produtos. Então, por exemplo, açúcar e álcool, né? Então, aqui vocês vão pensar em alguma matéria-prima, alguma coisa que se extrai da natureza, que vai para a indústria, que vocês vão desenhar a indústria, e aqui o produto pronto. Então, vocês vão pesquisar. Porque aqui, por exemplo, você tem a cana-de-açúcar, você não vai desenhar essa aqui, que ela já dei esse exemplo. Que outra matéria-prima pode se transformar na indústria em algum produto? Então, vocês vão pesquisar aí com a família de vocês e vão desenhar aí, ok? Maravilha. Então, nós estamos falando hoje um pouquinho, né, sobre a poluição do ar. Então, agora aqui no número 3, nós vamos fazer essa atividade aqui de matemática. Então, vamos lá, no mercadinho. Imaginem, hein? Porque os produtos que são fabricados pela indústria são vendidos aonde? Nos mercados, né? Nas lojas, nos shoppings. Então, vamos lá. No mercadinho. Letra A. Numa estante do mercadinho, há 2 prateleiras de álcool em gel. Então, imagina, 2 prateleiras com álcool em gel. Na primeira prateleira, há 18 frascos. E na segunda prateleira, há 25 frascos. Quantos frascos de álcool em gel há nessa estante? Então, há um estante com 2 prateleiras. Numa prateleira tem 18 frascos e na segunda tem 25 frascos. Quantos frascos estão nessa estante? Então, se eu juntar os frascos da primeira prateleira com os frascos da segunda, eu fico com mais ou com menos? Né? E aí aqui eu faço a conta. E aqui você pode armar, né? Já que a gente já sabe, ó, 18 frascos na primeira e 25 frascos na segunda. E aqui você pode fazer, né? Um tracinho, vamos ver se dá certo aqui. Não deu certo. Tem uma outra ideia. 25, vamos ver se aqui dá certo, sim. Aqui, pronto. E aqui, né, a gente já sabe que a conta é de mais. Então, você já pode armar aqui, fazendo primeiro a coluna da unidade, 8 mais 5, e depois essa coluna aqui, que talvez aconteça alguma coisa aqui em cima, né? Então, vocês vão fazer isso. E aí está perguntando, quantos frascos de álcool em gel há nessa estante? Aí aqui vocês vão responder, nessa estante há tantos frascos de álcool em gel. Aí vamos para essa aqui, ó. Em outra estante há 45 pacotes de biscoito de chocolate e 37 pacotes de biscoitos de limão. Quantos pacotes de biscoito há nessa estante? A mesma coisa. Aqui vocês vão fazer com material dourado e aqui vocês vão fazer a conta, tá? Sendo que 45 pacotes de chocolate, biscoito, chocolate, 37 pacotes de biscoito de limão, ok? Então, vocês vão pensar aí se vai ficar mais ou menos.
Nessa aqui, numa prateleira havia 38 embalagens de açúcar. Beleza. Um cliente levou 15. Quantos pacotes de açúcar sobraram nessa prateleira? Então, ó, você tinha, vamos lá, 38 embalagens, certo? E aí, o cliente foi lá e levou 15, certo? Então, se tinha, vamos pensar juntos, se tinha 38, o cliente levou 15, sobrou ou aumentou? Ficou mais ou ficou menos? Ah, acertou quem disse que ficou menos, né? Então, se ficou menos, vocês façam essa continha aí, ok? Vamos lá. O pacote de açúcar estava em promoção, R$ 2 cada um. Um cliente resolveu comprar 7 pacotes. Quanto custou essa quantidade de pacotes? Então, vocês vão desenhar aqui 7 pacotes, que aqui é desenho, né? Aqui em cima é material dourado. 7 pacotes de açúcar, pode botar 2 em cada um, né? Pode colocar um númerozinho 2 para saber que ali vale 2 cada um. Ah, então nós temos 7 pacotes valendo o mesmo valor. Um vale 2, mais 2, né? Mais 2, mais 2, mais 2. Cada pacote vale 2, né? 2, 4, 6, 7. Beleza. Quanto que dá isso? Quantas vezes tem o número 2 aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui tem 7 vezes o número 2, que dá a mesma coisa. Então, vocês vão fazer desse jeitinho aqui, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Quanto que é? 3 mais 3 mais 3 mais 3 e mais 3. E, ó, tem 5 vezes o 3. Aqui vocês vão ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 vezes o 2, né? E aí vocês vão botar a resposta, tá? Aqui, ó. Aqui é 15. 5 vezes o 3 é 15. Mesma coisa, né? E aqui o 5 está repetindo, ó. Quantas vezes? E 4 vezes o número 5. Então, vocês vão botar a resposta, tá? Eu não vou botar, que vocês vão colocar. Observe alguns objetos encontrados no mercadinho. Ligue os objetos aos seus respectivos sólidos geométricos. Ao lado, desenhe alguns produtos que encontramos em mercados que apresentam as mesmas características. Então, aqui, gente, a bola, né? Ela parece, ela parece com qual sólido geométrico? Com a esfera, né? Então, você vai ligar aqui, uma linhazinha ligando a bola à esfera. E depois, vocês vão pensar em 2 coisas que tem no mercado que tem o formato esférico e vão desenhar aqui do lado. O chapéu de festa, no cone, né? Então, vocês vão ligar aqui e vão pensar 2 coisas que a gente pode achar que tem esse formato aqui, tá? Depois, ó, os dados, cubo, né? Que mais 2 coisas têm o formato de cubo? Vocês vão desenhar aqui, não é quadrado, é cubo, hein? Aqui é esfera, lembra a diferença de círculo para esfera, né? Aqui, ó, o funil, né? Vai ligar. E aqui esqueci como é que chama isso, gente. Esse cilindro aqui de apagar incêndio, né? Então, esse apagador aqui, você vai ligar aqui no cilindro, né? Extintor, lembrei. Esse extintor aqui. Então, ele é cilíndrico. Então, por exemplo, uma lata de óleo, nem sei mais se... Ah, tem cilíndrico, formato cilíndrico, assim. Lata de cera, né, de passar no chão, tem formato cilíndrico. Então, vocês vão pensar em coisas que... alguns vidros de azeitona,
né? Então, vocês vão pensar em coisas que possuem essas características aqui e vão desenhar aqui para eu ver, tá bom? E, por último, aqui a gente vai ver aqui quais são as alternativas para reduzir os impactos. Então, eu vou fazer a leitura para vocês, tá? Ó, embora gere problemas, o setor industrial é essencial para a economia e para a vida humana, pois ele é responsável pela produção de bens de consumo e ainda gera milhões de empregos diretos e indiretos. Não dá para imaginar o mundo sem indústria. Já imaginaram, gente? A gente já sabe que a indústria, né, ela gera problemas na economia de água, na hora que produz, né, os bens. Então, a gente já viu lá que uma calça jeans, né, usa 10 mil litros de água, uma unidade. Mas a gente também viu que já existem empresas que estão preocupadas com isso e já estão reduzindo o número, né, a quantidade de água para a produção desses bens. Mas, por enquanto, não são todas as empresas que se preocupam com isso. Então, assim, a indústria ainda utiliza, e a agricultura, utilizam bastante água para a produção desses bens. Porém, a gente não pode ficar sem indústria. Como é que a gente vai ficar sem os produtos? Não é mesmo? Então, é disso que está falando aqui no texto, né? Como é que a gente pode ficar sem a indústria? É impossível. O que as empresas devem fazer é tomar providências e entender quais são os principais impactos ambientais negativos que possam ser reduzidos ao máximo. Então, por exemplo, a fábrica, né, Malve, já pensou na água, no uso da água para fazer a calça jeans, e já reduziu a quantidade de água ao máximo, né? Agora só usa um copo de água para fazer uma calça jeans. Então, assim, quem é que tem que se preocupar com isso, né? São as empresas, as indústrias. Então, mas a gente, enquanto consumidor, a gente precisa também, né, levantar essa bandeira de comprar produtos de empresas que se preocupam com o meio ambiente. Um bom começo é praticar medidas sustentáveis, como a reutilização da água e o gerenciamento correto dos resíduos tóxicos, por exemplo. Então, por exemplo, na nossa casa, lá na indústria, lá na indústria eles vão precisar pensar sobre isso. Mas e na nossa casa? E na sua casa? E na minha casa? Como é que a gente pode fazer? Primeira coisa para diminuir, né, a poluição do ar na nossa casa, também sabe fazendo o quê, gente? É cuidando do lixo da sua casa. Ai, como é que a gente faz isso, né? Então, para a gente cuidar do lixo da nossa casa, a gente precisa, olha aqui, ó, separar o lixo. Então, existem, né? A gente já conhece aí no mercado, nos lugares que a gente vai, lixeiras para separar o lixo, né? Então, existe a lixeira do papel, que é azul, a de plástico, vermelha, amarela para metais e verde para vidros. Então, ó, tem até algumas agora, que é a marrom, de lixo orgânico, né? De coisas que a gente tem na nossa casa, de casca, de restos de alimentos. Então, a gente já conhece essas lixeirinhas aqui. Mas todo mundo tem essa lixeira em casa? Não, não tem. Isso você, por exemplo, lá na escola Padriquinha tem, né? A gente pode ir lá separar nas lixeiras coloridas. Porém, nem sempre a gente encontra isso na nossa casa. A gente não tem isso na casa da gente, certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode separar uma caixa, né, de papelão e ir separando o lixo, separando caixas, separando papelão, plástico, embalagens plásticas e colocar dentro de um saco para ser reciclado, né? E aí, assim, a gente precisa também pressionar, né, o governo para que a coleta do caminhão do lixo também possa ser também
separada, né? Porque não adianta a gente separar o lixo todo e vir o lixeiro e juntar tudo num lugar só, né? Isso tudo são práticas que a gente pode fazer. Mas, por exemplo, estou me lembrando aqui que a gente conversou uma vez sobre juntar o óleo da cozinha, né? E num vidro e trocar por detergente. Então, são pequenas coisas que a gente pode fazer. Ah, eu não quero trocar meu óleo por detergente. Então, você pega, você coloca o seu óleo numa garrafa PET e não joga ele pelo ralo abaixo. Porque se você jogar no ralo, o que acontece? Ele contamina toda a água. Então, você coloca o óleo, falem isso para a mãe de vocês, colocar o óleo numa garrafa PET e jogar na lixeira, no lixo, né? Para não ir para o rio. Então, assim, são soluções que a gente pode fazer na nossa casa. Separar o lixo, que é reciclável, né, daquele que não é reciclável. E aí, o que vocês vão fazer aqui, né? Vocês vão desenhar as lixeiras da reciclagem aqui. Então, vocês vão fazer, ó, a lixeirinha vermelha, né? Plástico, azul para o papel, amarela para metais, a verde para vidros e a marrom para orgânicos, ok? Então, é isso que vocês vão fazer aqui, nesse espaço aqui, tá joia? Então, nossa aula de hoje é esta. Espero que todos estejam bem. Já recebi algumas fotos de algumas crianças que já se transformaram em inventoras. Estão muito lindas essas fotos, vocês ficaram muito lindos. E lembrando também, quero perguntar se vocês já separaram aí algum agasalho, né, para levar para a escola no dia 1º, para dar lá para as crianças do lar, né, do lar das crianças em Correias. Então, assim, elas estão precisando, está muito frio, né, gente? Então, quem tiver um agasalho aí, separa para poder dar para essas crianças que não têm, né? Então, é isso aí. Na próxima segunda-feira, no dia 28, muita atenção, hein? Começará a nossa semana de avaliação. É aquela atividade que você faz sozinho, lembra disso? Então, e aí nesse dia não teremos a nossa aula online. Vocês vão assistir o vídeo, fazer as atividades sozinhos e me enviar, tá bom? Então, gente, eu aguardo vocês na semana que vem fazendo essa atividade, observando o vídeo, fazendo essa atividade e mandando para mim, tá bom? Bom final de semana para vocês, um abraço para a família, tudo de bom, até a próxima, tchau, tchau. Vai lá, 14 bis! Uhul. Na quinta-feira tem entrega de material, hein? Na quinta-feira que vem. Vou imprimir para você, tá bom? Tchau, gente!